Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos para mais um pão diário. João capítulo 6, versículo 35. Jesus disse: eu sou o pão da vida. E hoje nós temos o tema Ele veio. Para isto, eu quero ler em 1 João, o capítulo 1 de João, verso de número 1 em diante, que está escrito assim. A epígrafe do texto diz: o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a verdadeira luz, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O tema de hoje para o pão diário é Ele veio. João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Esse verbo é Cristo Jesus. Esse verbo é a palavra. E Cristo é Deus, Cristo é a palavra, Cristo é a vida. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus, ele também é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele estava no princípio com Deus, ou seja, antes de tudo ser criado, antes de tudo ser formado, antes de tudo ser estabelecido, tanto no céu quanto na terra, Jesus já estava com seu Pai, que é Deus, ele estava com Deus. E a Bíblia diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha a profundidade desse versículo. A Bíblia está dizendo que todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? Pelo verbo, que é Cristo. Ou seja, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que tem glória, tudo que é louvável foi feito por Jesus. O ar que a gente respira, a vida que a gente tem, essa carne, essa pele, sangue, nervos, ossos, pele, tudo foi feito por Jesus. Quanto mais as coisas que são visíveis e até as invisíveis, sejam principados, potestades, tronos, tudo foi feito por Jesus. A Bíblia diz que, sendo ele Deus, ele fez todas as coisas, nada do que foi feito sem ele, ou seja, nada existe ou subsiste sem Jesus. Ei, Jesus não é o cara lá de cima como a sociedade diz e como a Xuxa canta. Mentira. O cara lá de cima é Satanás, que habita nas regiões celestes. Jesus habita acima do cara lá de cima, que habita nos ares. O diabo, a Bíblia fala, né? As potestades que habitam nos ares. Mas Jesus habita acima do cara lá de cima. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai da eternidade. Ele é o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que nada foi feito sem ele. Tudo que você vê que é bom, tudo que você vê que é louvável, tudo que você vê que é glorioso, foi feito por Jesus. Ou em Jesus, ou para a glória de Jesus, ou através de Jesus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele que trouxe a vida à humanidade. Ele que resgatou a vida da humanidade, e é ele que pode dar a vida eterna à humanidade. Só Jesus pode fazer isso, mais ninguém.
E a Bíblia diz, e a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Cristo, onde ele mais brilha, é onde tem trevas, porque ele é luz. Então, e as trevas não compreenderam. Quando Jesus veio a esta terra, ele veio com esse propósito principal, primordial, com esse propósito primário, de fazer com que o homem deixasse as trevas e fosse novamente restabelecido da presença de Deus. Tanto que a Bíblia diz em 1 João, para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus veio a esta terra, e Paulo escrevendo aos Filipenses, diz que mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo o verbo, ele habitou no nosso meio. Paulo disse, mesmo ele sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de servo, como servo se fez homem e se humilhou até a morte de cruz. Ou seja, o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne. E a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Vocês sabem que os judeus da época não receberam. E a Bíblia diz que aquele conto que foi dito pelos soldados, muitas pessoas até hoje, para os judeus, não acreditam ou não recebem, né? Mas abriu-se para os gentios uma grande porta de salvação. E a Bíblia diz assim, verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em o seu nome. Ele veio para que eram os seus, povo de Israel, judeus, israelitas, e os seus não o receberam. Aí Deus abriu essa graça, esse amor, esse perdão para o Brasil e para o mundo. E nessa manhã, no Pão Diário, Jesus está dizendo, se você o receber, se você crer no nome dele, você será feito filho de Deus, porque Jesus tem esse poder de lhe declarar, de lhe abençoar e de lhe enxertar na ovelha verdadeira e de lhe fazer filho de Deus. Aos que creem no seu nome, se você crê no nome de Jesus, você é filho de Deus. O mundo aí de fora tem um adágio popular, ou um ditado popular, dizer que todo mundo é filho de Deus. Mentira do diabo. Só quem crer em Jesus Cristo é constituído filho de Deus. E a Bíblia diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. São os que nasceram do Espírito, os que nasceram em Cristo, os que são a nova criatura. Esses são filhos de Deus. E aí encerro agora no verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oh, aleluia! Jesus sendo Deus, Jesus sendo Verbo, Jesus sendo Rei, Jesus sendo Senhor, Jesus sendo o Criador de tudo e de todos e de todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia diz, olha, e o Verbo se fez carne. Essa carne aqui, ó, Jesus se fez homem e ele deixou o céu de glória e veio habitar aqui conosco. Oh, que amor é esse! E nós vimos a sua glória, ele curando, salvando, ressuscitando mortos, batizando. A Bíblia diz nos evangelhos tudo que Jesus fez, e tem um versículo que diz que nem todos os livros do mundo caberiam os milagres que Jesus fez. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oi, o tema de hoje do Pão Diário é Ele veio. E ele veio para quê? Para desfazer as obras do diabo. Ele veio para quê? Para lhe fazer filho de Deus. E ele veio para quê? Para lhe dar a vida eterna. Crê em Jesus, entregue o seu caminho a Jesus e viva para Jesus. E você terá não só uma vida abundante aqui, abençoada aqui, feliz aqui, alegre, contente, com paz, alegria, com gozo do Espírito Santo. Por fim também, você terá a vida eterna e eternamente estará ao lado de Deus, junto com Jesus e com o Espírito Santo também, e com aqueles que creem no nome de Jesus, que são nossos irmãos em Cristo. Deus te abençoe. Esse é o Pão Diário de hoje. Ele veio. Deus abençoe.